muito importante para a formação mesmo do arquiteto, para o desenvolvimento da arquitetura, é você saber conseguir visualizar o espaço de uma forma diferente. Sim. Tanto o espaço existente como aquele espaço que você tá pretendendo. Uhum. Aí você recebe o cliente, bate um papo com ele e você já vai pensando, não, vou fazer assim e tal, já vai ali sonhando com esse futuro projeto aí. Tem coisa que não tem como, né? Ao longo do desenvolvimento você vai imaginando, vai criando, mas isso também é muito interessante. Tem algumas coisas que a gente chega naquele local, você já visualiza. Tem Sim. terrenos que eles falam por si só. Tem Sim. terreno, tem locais, tem regiões que você visualiza ali, e eu acho que a própria paisagem, o entorno, o meio, já influencia você naquela criação. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Protenção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos ou precisa tirar ali um pilar de uma sala, num projeto, pode contar conosco aqui da Smart Lajes e Protenção. Estou aqui com o arquiteto Sérgio Matos de Taubaté. Fala, Sérgio. Tudo bom? Tudo bem, Lúcio. Tudo jóia. A gente estava fazendo um briefing aqui. Muitos projetos, muitos anos de experiência. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite. Muito bacana a oportunidade de vir contar um pouquinho da história para vocês. Eu acho que isso é bem interessante a gente poder mostrar um pouco da trajetória nossa na área aí. Legal. Conta pra gente, em que momento que você pensou, vou estudar arquitetura? Por que essa vontade de ser arquiteto? Olha, eu acho que desde que eu me entendo assim, pensando no que fazer da vida, né? Qual carreira seguir, eu comecei a perceber que a arquitetura ela poderia mostrar um pouquinho de cada área. A gente poderia ter um conhecimento diverso, porque através do projeto isso é sempre necessário, né? Então, as diversas áreas que a gente trabalha, que a arquitetura proporciona um traço, uma criação, um projeto, você tem que ter um mínimo de conhecimento dela. Isso me atraía muito, porque eu cheguei em um momento que eu fiquei um pouco perdido até, confesso, do que escolher, porque eu gostava de várias coisas, né? Certo. E sempre gostei muito da parte técnica, sempre gostei muito de criar, inventar coisas diferentes. E ao longo do tempo isso foi se promovendo um pouco mais, né? Até quando cheguei no momento de prestar o vestibular, já tinha feito um projeto, inclusive, fiz um projeto na casa dos meus pais, acho que ainda com uns 12, 13 anos mais ou menos, que era um projeto de um laguinho artificial, para a criação de peixes, né? E me interessei pela obra naquele momento também, né? Porque não adianta nada você só ter a aptidão, o gosto pela arquitetura, mas a gente tem que saber que você vai, ao longo da sua carreira, conviver com esse assunto que é a execução, que é a obra. E dali para frente comecei a tomar aí as decisões, aí, seguir a carreira. Perfeito. Aí você estudou lá na Unital. E durante a faculdade, você teve alguma experiência? Trabalhou em algum escritório de arquitetura? Fiz estágios, né? No momento oportuno da faculdade, eu fiz estágio em escritórios de arquitetura, também na prefeitura de Taubaté. Consegui, acho que, ter um pouco ali de um cenário de como iria funcionar a vida profissional. Mas a prefeitura na área de projetos mesmo? Na área de projetos. Análise ou o que projetos. Não, na área de projetos mesmo. Um setor que trabalhava muito urbanismo, mapeamento das regiões da cidade, um pouco de um banco de dados, até mais para frente virou um plano diretor. E foi legal também a gente conhecer a nossa cidade, né? Eu acho que você trabalhar envolvido com urbanismo te dá a oportunidade de conhecer o meio que a gente vive e principalmente ter um pouco mais de noção da importância do arquiteto para esse meio. E assim,
o início da carreira. Você se formou e como é que foi? Você entrar no mercado, ter ali os primeiros projetos? Conta pra gente. Foi mais ou menos uma sequência, eu acredito, da própria faculdade, né? No último ano, nos 2 últimos anos, eu já estava envolvido com alguns projetos. Certo. Projetos de amigos, projetos de pessoas que naquele momento viram possibilidade de nos dar oportunidade, né? Uhum. Isso é muito interessante, são projetos que a gente nunca esquece, né? A gente guarda eles para o resto da vida, eu acredito, porque foi ali que a gente começou a desbravar mesmo esse mundo e começar a visualizar o seu projeto, a sua criação sendo executada. Certo. Você falou que se formou, né, no ano 2000. Isso, na Universidade de Taubaté. Rapaz, tá bem, né? Já faz um tempo já de formado, né? Obrigado. E quando você se formou, para hoje em dia, mudou muito a arquitetura, né? Naquele tempo era uma planta baixa ali. Conta pra gente essa mudança aí a modernidade da arquitetura. Sim, acho que a modernidade de uma forma geral é que vai sendo inserida na arquitetura, né? Eu vejo a arquitetura como uma grande evolução. Eu acho que ao longo do tempo, as técnicas existentes, esse desenvolvimento principalmente aí, de softwares, etc., foi contribuindo um pouco mais para você conseguir, com mais facilidade, divulgar, aplicar o seu conhecimento, conseguir desenvolver o projeto e divulgar para ser executado aí de uma forma melhor. Uhum. Mas é interessante, você falou um assunto bastante interessante, eu acho, até para a formação do arquiteto mesmo, ou talvez até para as pessoas os jovens aí que ainda pretendem fazer arquitetura, né? Uhum. A essência desse ato projetual, dessa criação, ela nunca se perde, independente de qual é o meio. Uhum. Eu acho que... a criação ali, o desenvolvimento. Primeiro, a visualização. Eu acho que um ponto aí muito importante para a formação mesmo do arquiteto, para o desenvolvimento da arquitetura, é você saber conseguir visualizar o espaço de uma forma diferente. Sim. Tanto o espaço existente como aquele espaço que você tá pretendendo. Uhum. Aí você recebe o cliente, bate um papo com ele e você já vai pensando, não, vou fazer assim e tal, já vai ali sonhando com esse futuro projeto aí. Tem coisa que não tem como, né? Ao longo do desenvolvimento você vai imaginando, vai criando, mas isso também é muito interessante. Tem algumas coisas que a gente chega naquele local, você já visualiza. Tem terrenos que eles falam por si só. Tem terreno, tem locais, tem regiões que você visualiza ali, e eu acho que a própria paisagem, o entorno, o meio, já influencia você naquela criação. Uhum. E eu acho que esse é o ponto que a arquitetura é completamente ligada ao meio que envolve ela, né? Sim. E um pouco do que eu falei agora há pouco, que é o compromisso do arquiteto com o espaço que o ser humano vive, né? Você produzir espaços cada vez melhores, sempre compatíveis com a natureza daquele local, isso não tenha dúvida, a gente não pode passar por cima de tudo, você tem que levar em consideração o que a natureza está proporcionando, o que aquele meio ambiente específico tem de qualidade e já está ali há muito tempo, e conseguir inserir a sua arquitetura nesse local. Acho que isso é um desafio bem interessante. Legal. E aí, você começou no seu escritório. Em que momento você sentiu que, agora tá legal? Não sei se você já começou com o escritório físico e aí buscou pessoas para trabalhar junto no seu escritório. Na verdade, eu saí da faculdade, fiz uma pós-graduação na FAP de... Gestão empresarial? Na verdade, de administração de empresas para engenharia e arquitetura, que era um curso específico, tinha na FAP São Paulo, e isso eu acho que foi abriu um pouco mais até a forma de você pensar, porque às vezes a gente sai da faculdade pensando o cenário, o mercado de uma forma, e você precisa desbravar
e para você conseguir a sua posição. Então, Sim. eu acho que esse cenário ali naquele momento me fez enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí, evidente, foi muito aos poucos, né? Nunca parou, nunca teve algum momento aí sem trabalho, graças a Deus. Mas aos poucos a gente foi adquirindo essa forma de você entender o espaço, entender o mercado, entender a forma que você pode atuar. Uhum. E você hoje tem grandes projetos comerciais, né? Muitas concessionárias, centro logístico. Em que momento ali da sua carreira esses projetos, grandes projetos, começaram a acontecer? Lúcio, foi acontecendo de uma forma muito natural. Eu acho que eu não consigo nem mensurar assim exato como aconteceu. Eu acho que foi uma sequência mesmo, um aprendizado, né? Porque eu acho que essa confiança do mercado, a confiança do seu cliente, você conquista aos poucos e com muito trabalho. Então, foi uma sequência. E é interessante essa sua pergunta, porque isso foi acontecendo ao mesmo tempo que o cliente que a gente trabalha vai se desenvolvendo. Né? Então, você faz um primeiro projeto, prospera, é da residência, é de um apartamento. Daqui a pouco ele está construindo um novo negócio, chama você para fazer o projeto. Então, esse aprendizado em conjunto com o cliente, essa sequência de projetos vai trazendo as diversas áreas que a gente pode atuar. Tá? Eu acho que é uma sequência natural aí da história. Uhum. Mas assim, eles já começaram com pequenas lojas, ou você se lembra, no caso de uma concessionária de veículos, que você já projetou, eu vi aqui nas fotos várias. Você se lembra qual foi a primeira concessionária? Sim, lembro bem. Na verdade, tiveram algumas fases, né, projetuais. A concessionária foi uma delas e acontece até hoje. Conta um pouco aí dessas fases pra gente. Eu acho que teve algum momento aí, fiz um projeto da área de alimentação, por exemplo, de bar, restaurante, aí deu a sequência desse nicho de mercado, uma coisa foi trazendo a outra. O primeiro projeto que eu trabalhei nesse segmento foi o Tangaroa, que foi uma choperia, um restaurante de muita importância em Taubaté. Hoje virou o centro de eventos, né, do nosso amigo Ricardo lá. Mas ali naquele momento, acho que começou uma trajetória e o aprendizado também, né? Porque não adianta só você desenvolver arquitetura, você tem que aprender um pouco daquele negócio. Sim. E é isso que me despertava desde lá de trás, né? Você entender um pouco de cada coisa e a arquitetura te proporcionar essa vivência. Depois teve a fase das concessionárias, você falou bem aí, tem um grande amigo, a família da Vole aqui de São José, o Baby, nos convidou a fazer um projeto de uma concessionária. E ali foi se dando uma sequência, né? As empresas foram se desenvolvendo. Em algum momento eu trabalhei fora também da região, fora do estado, na implantação de algumas concessionárias da Hyundai. Logo na sequência a primeira foi a Peugeot, inclusive, né? Que era do grupo da Vole. Depois, na sequência disso, vieram algumas outras marcas que a gente foi atendendo, foi aprendendo junto com a equipe de arquitetura da marca, né? Você sempre tem na concessionária o dealer local, né? O concessionário. Sim. E a rede, a marca, Sempre tem alguém ali que é especializado nos projetos para assessorar os arquitetos, seria isso. E tem uma diretriz, né? Tem um material mesmo já desenvolvido que você vai seguindo, vai dando sequência. No caso da Hyundai, ele não existia na época ainda. Eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento dessa padronização da marca no Brasil. Então, a gente pegou sempre multidisciplinar, né? Foi até um trabalho interessante junto com um profissional, uma equipe de marketing, uma agência. Sim. E aí a gente fez o book mesmo, fez toda a padronização de fachadas, mobiliários e depois isso foi sendo utilizado aí pelas concessionárias no Brasil. Foi um grande aprendizado. Depois uma sequência aí, graças a Deus, bastante promissora também do segmento. Sim. E assim, você foi desenvolvendo uma concessionária, um mall, até chegar a um projeto de shopping center. A gente pegou um pouco de experiência. Um desafio gigante. O shopping... Conta pra gente como é que é isso, porque ele é tão grande que é uma loucura, né? Um projeto desse... Eu acho que não é exclusivamente pelo tamanho, né? Ou pelas dificuldades de quantidade de trabalho. É exatamente pela dificuldade
de você entender aquilo como uma cidade mesmo. O shopping, ele é um organismo completamente um vivo, comercial, né? Ele praticamente tem um pouquinho de cada disciplina ali dentro, nas projetos complementares, por exemplo, né? Então, você chega a um máximo de eficiência ali de trabalho que você tem que fazer em conjunto com as demais disciplinas. Ar-condicionado, todo o sistema de instalações, de infra, climatização, as aprovações, os aspectos legais. É gigante, né? Gigante. É um sistema muito interessante. Robusto, Você que é do ramo, né, atua com muita eficiência aí nos segmentos, visualiza bem, né? Qual é a dificuldade e, ao mesmo tempo, o aprendizado que você tem de estar participando de um projeto com essa complexidade. Principalmente pela definição do sistema que você vai usar, né? O shopping é muito... O projeto das disciplinas junto com a arquitetura, ele é muito voltado para aquilo que vai acontecer lá na frente. A operação do negócio mesmo, né? Ou o sucesso dessa operação direciona as tomadas de decisão que você vai tendo durante o projeto. Então, por exemplo, o ar-condicionado, acho que é o maior exemplo disso. Quanto vai custar essa operação, né? Quanto vai custar esse custo do sistema lá na minha operação? Quanto que eu tenho dentro de uma planilha de viabilidade, quanto que eu posso gastar com esse item, né? E aí isso traz aqui para a mesa, direciona... Para ver se a conta fecha, direciona a tomada de decisão do sistema, direciona a tomada de decisão de onde vai ficar isso na arquitetura e como que a arquitetura tem que abraçar essa especificidade, né? Esse ponto extremamente importante durante a operação. E assim vai com as outras disciplinas também, a própria estrutura do shopping também é mais ligado ainda a você, a definição dos sistemas de distribuição de instalação, as galerias técnicas, subterrâneas, aéreas, que o shopping tem que fazer toda a sua manutenção sem parar de funcionar, né? Sim. Então, e isso a gente consegue levar, foi um aprendizado muito grande, que a gente consegue levar como modelo para outros projetos comerciais, né? Para centros logísticos e até para os empreendimentos verticais, horizontais, comerciais e residenciais também. Então, as incorporações, um pouco daquilo que a gente aprende na viabilidade, a gente começa a levar para um outro segmento também. Isso é bastante importante. Sim, viabilidade é um assunto bacana aqui para quem está assistindo também aprender um pouco sobre isso. Vamos pensar assim, eu vou fazer um hotel, um empreendimento. Vou te ligar, Sérgio, tô aqui, quero fazer um hotel, queria que você fizesse um estudo para mim desse empreendimento, nesse local. Como é que funciona isso tudo? O estudo de viabilidade técnica, né? Ele abrange aí algumas áreas, dentre elas o aspecto técnico propriamente dito, né? As soluções que a gente tem que tomar, o aspecto legal, o que a legislação permite para aquele espaço, para aquele local que você está projetando, aquela cidade, e o aspecto financeiro principalmente. Então, eu sempre digo que a arquitetura no processo de viabilidade, ela funciona como uma ferramenta, né? Ela agrega a essas outras áreas para você servir como parâmetro, como base, como desenho, como traçado do que se pretende ali. E ao longo do tempo ela vai gerenciando essas disciplinas como um todo, né? Então, depois que o projeto está desenvolvido, a arquitetura passa a ser a base de trabalho, é o que você... Lá na Obratec, na empresa de vocês, você desenvolve muito bem a arquitetura como base e você fornecer as demais disciplinas projetuais para aquela viabilidade. Sim. Voltando um pouquinho, nesse primeiro momento da viabilidade, ela é não só uma viabilidade de negócio, mas ela precisa entender o aspecto como um todo, né? Precisa ser muito mais amplo. Então, muitas vezes a gente participou de projetos de viabilidade, muitos deles, né? Que a tomada de decisão foi não ir para frente por algum motivo. Sim, era o que eu ia dizer, né? Você vai fazer como que eu posso dizer? Um rabiscado ali para ver se aquela conta fecha, se aquele negócio vai dar dinheiro, né?
Se o plano, né, para você desenvolver a partir de um esboço ali, um plano de negócios. Exatamente. E fazer um estudo financeiro para ver se realmente aquele negócio ele vai parar de pé. Eu acho que o plano de negócios de qualquer empresa deve levar em consideração o projeto de viabilidade e arquitetura. Sim. E eu não falei todos os pontos ainda da viabilidade, mas a estética é uma delas, né? Você usar da volumetria, usar da qualidade estética para viabilizar uma construção, viabilizar um negócio, é extremamente importante. Ela, muitas vezes ele é até um ponto decisivo. Às vezes a gente participa junto com outras disciplinas, né? Inicia-se até por uma pesquisa de mercado, comportamental, mercadológica, como falei, a parte legal, técnica, financeira, até chegar no resultado. E em algum momento ali daquele ponto ou daquela linha que a viabilidade precisa superar, a estética na arquitetura é extremamente importante, porque às vezes você muda uma configuração, muda um layout, apresenta um formato arquitetônico, né? Uma imagem arquitetônica bacana, e a equipe visualiza que daquele jeito ela pode caminhar. Muitas vezes os demais fatores, os demais itens ou parâmetros estão ainda um pouco abaixo, a conta ainda não está fechando muito bem e o arquiteto visualiza uma forma de colocar, de aplicar as suas características da arquitetura e a projeção passa a ter um crescimento e a equipe toma uma decisão muitas vezes favorável. Sim. E ao longo dos anos, você foi desenvolvendo o seu jeito, o seu traço de arquitetura, ou como é que funciona isso? Não, é um comercial, é claro que a Veibras, por exemplo, estou citando alguns nomes aqui, não tem problema em citar nomes, tá, Sérgio? Mas ela já tem uma identidade dela, então você tem que seguir aquele layout. Como é que funciona isso na cabeça do arquiteto, né? Eu acho que é um pouquinho até do que eu te falei de visualizar, primeiro de tudo, conseguir enxergar onde você está trabalhando, tá? Então, seja ele o terreno, as características da empresa, as características de uma família, né? No caso do residencial. Né? Então, você entender esse cenário para o arquiteto é muito importante. Eu costumo falar que o arquiteto desenvolve o projeto para quem lá vai morar, para quem lá vai trabalhar. Eu acho que o compromisso da arquitetura é esse. Você pode ter, sim, um traço, um estilo ou uma linha conceitual, né? Um partido arquitetônico que você acha mais interessante naquele momento, naquela fase ou para aquele projeto. Mas antes disso, o mais importante é você identificar o cenário que você está trabalhando, identificar como que você pode atender o melhor possível o seu cliente. Certo. Eu acho que a arquitetura não seria nada sem o ser humano que vai morar ali dentro daquele espaço, que vai usar, que vai trabalhar lá dentro. Ou melhor até, né? O compromisso da arquitetura com o meio urbano. Como que aquela edificação que você está projetando se comporta no contexto da sua cidade. Como que ela pode ser mais importante, pode contribuir com o cenário urbano. Acho que esse é um ponto muito importante para o profissional arquiteto. Hoje em dia, como é que funciona o seu escritório? Como é que é a equipe? Como que é dividido o trabalho? Que também é importante as pessoas conhecerem, né, a dinâmica de trabalho aí. Um grande escritório, né, um escritório de muitos projetos realizados, um escritório de sucesso, né? Que eu acho importante as pessoas saberem aí como funciona. Tem história, tem trajetória, tem bastante trabalho, mas a gente está aprendendo ainda, tá? Eu acho que o escritório sempre, né? Não acaba. Tá começando, a gente tem muita coisa ainda para fazer pela frente. Eu costumo falar que o dia a dia é um aprendizado, né? Eu acho que na arquitetura a gente nunca vai saber tudo. Eu acho que esse é o grande fator motivacional. Dia após dia você está pegando um assunto novo, você está trabalhando alguma coisa nova para dar sequência. Ao longo do tempo, né, um pouquinho disso que eu estou passando para você foi de uma forma muito natural, criando algumas áreas de trabalho, comercial, o empreendimento, né, através das viabilidades, o residencial, muito do residencial até
através das indicações mesmo, né? Que você vai trabalhando, fazendo a casa de um amigo, de outro, vai criando aquele vínculo, aquela relação. Depois disso, as áreas comerciais específicas, como a gente falou aí de shopping, de centro comercial, de concessionária. Depois, um pouquinho mais para frente, centro logístico, hotelaria. Então, foi criando um pouquinho dos nichos de trabalho e, de uma forma muito natural, criando as equipes de desenvolvimento também. Então, a gente sempre conta com profissionais, com um trabalho em equipe muito permanente, né? Muito duradouro, que isso que é legal, interessante, sim, porque a gente trabalha junto, você vai visualizando um pouco a forma do arquiteto projetar as demais disciplinas. E dentro do escritório é a mesma coisa. O conhecimento das legislações também muito importante. Então, a gente sempre trabalha a equipe nesse sentido, né? De estar apto a desenvolver o projeto para aquela tipologia dentro das devidas legislações. E isso foi, acho que, caminhando de uma forma natural e acho que a sequência de trabalho, a sequência da minha carreira, do escritório, foi acompanhando um pouquinho essas diretrizes aí. E onde fica o escritório lá em Taubaté? Fica na Avenida Independência, bairro da Independência. Legal. Tem uns projetos aqui, vamos mostrar para o pessoal aqui esses projetos, e aí a gente vai comentando esses projetos aqui. Aí um pouquinho da residencial, residencial, né, que a gente trabalhou. Essa é uma casa, não está mostrando por completo, mas é uma imagem de uma casa no litoral. Ela tem um relevo super, super acidentado. Deve ter uma variação aí de uns... Fica sob pilotis aqui? Sob pilotis. Essa piscina aqui, ela tem, para baixo dela, ela tem aí, acho que uns 8 metros mais ou menos de distância do chão. Isso é um fato... em Ubatuba. É um ponto bem interessante até para a gente falar, né? Quando eu falei de você visualizar o local, né? Sim. Acho que a gente tem o compromisso de, acima de qualquer coisa, a arquitetura ser pertinente ao terreno e à natureza que ela está sendo implantada, tá? Então, e depois disso ser sustentável, trazer alguns benefícios, não só para quem vai morar, mas para quem está... para todo o entorno que está ali, né? Então, ela tem uma dificuldade muito grande de implantação no terreno, porque ele é bastante acidentado e a legislação também é bastante restrita. Então, para desmatar, né? Sim, a supressão. Então, a ocupação da residência naquele terreno é uma... Em que lugar que é esse aí? Fica na Praia das Toninhas, dentro de um loteamento. É uma residência numa cidade em Itanhandu, em Minas Gerais, que a gente trabalhou. Ela já está até pronta, está finalizando a obra. Legal. É a mesma, né? Itanhandu. Pode ir. Da onde vem um cliente de fora? Foi rede indicado social por ou não? Não, foi indicado por uma amiga mesmo. Trabalhava na época numa empresa que a gente presta serviço, faz algumas coisas junto. Certo. E ele nos procurou. Legal. Vocês têm rede social? Trabalham a rede social ali? Como é que... Pouco, não muito. Pouco? Não é muito explorado ainda. Legal. Bom saber, porque hoje em dia, né, a rede social, todo mundo tá lá na rede social. E você ainda tem esse lance da indicação, do conhecimento, dos clientes recorrentes, né? Sim. Eu acho que vai formando aí uma amizade acima de tudo, sabe? Eu acho que a gente faz bons amigos. Sim. E quem tem bons amigos, acho que tem uma sequência profissional e pessoal muito, muito interessante. Amigos e clientes, né? Amigos e clientes, exatamente. Maravilha. Uma estrutura metálica aí. Pode ir passando aí, eu vou falando. Aquela primeira... Tava volta só um pouquinho, achei que fosse passar outra foto dela. Ela tem uma configuração... Tem fotos, vai aparecer mais para frente. Ela tem uma configuração bastante interessante, uma estrutura mista de alvenaria, com estrutura convencional concreto armado e estrutura metálica, tá? Por que eu falo interessante? Principalmente para a sua área de atuação, a definição nesse momento foi a gente usar o material aonde ele se comportaria melhor, tá? Então, ela não é uma residência, uma construção plena em estrutura metálica. Ela foi utilizado metálico em conjunto com concreto.
Esse é um projeto que está saindo do forno, a gente está iniciando ele, a obra está iniciando agora. Uma imagem bem recente aí. Também. É o mesmo, né? É o mesmo, Tá a imagem dividida. Aí voltou aquela residência de novo aí. Acho que pode ir passando. Essa é uma parte interna dela. Também é uma área de lazer ali. Tem uma distribuição bem interessante. Uma casa num tamanho ideal, assim, um tamanho legal. Acho que apenas 20% dela é assobradada, tem o segundo pavimento, o restante é tudo térreo, todo o programa de necessidade se resolve bem no térreo, e ela tem uma ligação muito legal do acesso da casa com a área de lazer e com a área íntima, a área social. É tudo interligado nessa área gourmet aí. Mais uma. Aí mais a imagem mais ampla dela também. Ela toda aqui, né? A foto da fachada inteira aqui. Um conjunto de materiais também legal. Tem um revestimento... Taubaté essa aqui? Taubaté. Revestimento cimentício, jardim vertical. O controle solar dado aí pelos brises em alumínio, que é bem interessante. Essa é uma ampliação da casa de um amigo, é uma área de lazer. A casa é ao lado, é uma área anexa à casa principal. Esse é um projeto que a gente fez também num condomínio, num loteamento fechado, ainda não saiu. Também tem uma configuração bem diferente, era uma quebra de paradigmas. É um projeto que foi usado até por uma amostra de arquitetura que a gente fez. E aí a gente fez alguns ensaios de estrutura, de volumetria diferente. Um dos compromissos, né, uma das solicitações dos empreendedores era quebrar paradigma mesmo na época, era fazer um projeto diferenciado, bem integrado também com a natureza. Taubaté é essa? Taubaté também. Essa é da mesma casa. Ela explora aqui um contato com uma área externa, que é uma mata nativa, uma área verde que tem no condomínio. Os blocos são separados, né? A área social da área íntima, tem esse pé direito duplo na parte de estar, integrado com o lazer, a cozinha separada, e do lado de lá um programa da área íntima dos quartos, com suítes embaixo e mais um espaço multiuso na parte de cima. Esse é o projeto da academia também, de uma mostra de arquitetura. Esse é a maquete volumétrica aí de um projeto que a gente finalizou agora, recente, em Campos do Jordão, bem interessante, que é a ampliação do Hotel Vila Inglesa. Ele tem um compromisso em respeito histórico, né? Manter a integridade histórica do hotel existente, tá? Então a gente fez uma linha completamente diferente do prédio histórico, mas ao mesmo tempo com uma simetria, um volume, cheios e vazios, que pudesse remeter àquela história, mas criar o marco da fase que a gente está agora, dessa nova ampliação. Um projeto comercial em Belo Horizonte. Aí a implantação de um centro comercial, está sendo finalizada a obra também em Taubaté. Uma proposta de um mercado gastronômico, né? Um centro comercial com algumas atividades e um aspecto mais despojado, com uma referência até no histórico também. Vai passar um pouquinho mais para frente, vai aparecer aí. Estação Plaza Mall é o nome que está sendo identificado lá. Essa é a volumetria do corpo principal dele. Na implantação também visa um traçado que deixa disponível áreas do terreno para novos negócios, tá? Então, a tendência é essa área, esse terreno, mais para frente, ter uma integração com o residencial e com ações corporativas. Sim. A fachada principal dele. É uma releitura, na verdade, de alguns mercados aí gastronômicos existentes aí pelo mundo todo, tá? Então, a gente conseguiu fazer um projeto de um galpão e dar essa identidade a ele. Ali são alguns espaços internos.
Aqui é um projeto também que envolve uma construção existente, uma construção histórica, mas esse não saiu do papel ainda, é uma proposta, é um ensaio que a gente está fazendo aí para acontecer. Esse é o projeto, as imagens internas sugestivas por enquanto, tá? Do centro comercial. Ainda não aconteceu. Projeto de uma academia também em Taubaté. Já fez alguns projetos deles. Esse também é um outro centro comercial, é o Via Auto Shopping, o The Place. É um centro comercial voltado para automóveis, né? Sim. O mercado, para lojas, ali, ao lado do Via Vale Shopping. Aí um pouquinho de algumas imagens também, referência de centros comerciais. Pode passar. Aqui um pouquinho voltado para a concessionária e o centro logístico, né? Esses galpões logísticos aqui já acho que são três lugares aí já estão construídos, geralmente nas proximidades de rodovia, tá? Aí um pouco de empreendimento vertical. Esse aí é um empreendimento em Ubatuba, é o Anchor. Inaugurou também o ano passado, ano retrasado. Também é um projeto bem interessante lá na Praia do Itaguá. Tem outros aqui, né? Aqui um pouquinho mais de outras volumetrias, outras fachadas aí. Esse aqui é um prédio ao lado do Taubaté Shopping. Esse aqui, né? Esse aí. É um estudo também que a gente está fazendo, um projeto novo aí para ser lançado. Esse ainda é novidade, futuro. Novidade, futuro. Legal. Tá saindo do forno. Esse aqui é Ubatuba também? É litoral, também é litoral. Um pouquinho aí é o mesmo ou não? É o mesmo, é o mesmo. Esse é um projeto em Taubaté, também está já prestes a acontecer, tá? Já está aprovado, está iniciado obra, em breve vai já lançar também. Essa é uma imagem de um prédio já construído já há alguns anos, comercial, salas comerciais. Esse é um outro estudo ali na região também que a gente está fazendo. Tá em negociação, inclusive. Esse aqui teve um processo de viabilidade bem interessante, bem legal. Ao longo do tempo, numa primeira fase, os próprios terrenistas iriam construir, depois foi se formando parcerias com outras construtoras. Hoje, uma construtora parceira nossa que está tocando esse projeto aí deve também acontecer em breve. Essas são algumas imagens de interiores. Aí um pouquinho da área logística, né? Dos galpões comerciais e industriais que a gente trabalha. Esse é uma empresa no centro industrial de Taubaté, num distrito industrial. Trabalha bastante com logística também. Esse é uma ampliação que a gente fez, o projeto da portaria e alguns galpões. Esse é o mesmo centro comercial, É o mesmo centro comercial. Centro logístico, desculpa, não é comercial. Sim. Não. Esse é uma implantação da portaria e uns galpões novos que foram implantados junto com uma área administrativa que apareceu na outra imagem. Esse é um outro centro logístico também, está praticamente finalizado, está a obra finalizada lá em Taubaté, já está em espaço para locação. Esse é também um galpão menor. Hoje está funcionando uma empresa de engenharia mecânica e tecnologia. Está próximo da Dutra também. Esse é um projeto de ampliação que a gente fez no Hotel Mazzaropi. É um bar da área do parque aquático. Acho que deve aparecer mais alguma coisa na frente. Uma implantação bem interessante também. Tem um rio lento, mar infantil. É um projeto bem legal. Esse é lá no parque também. No Mazzaropi, né? Acho que é a mesma imagem. Aquele bar que estava aparecendo lá é o detalhe dele aí. Esse é um projeto de um hangar que a gente trabalhou também alguns anos atrás. Esse em Taubaté também? Também em Taubaté. Bom, isso aí. Acabaram as imagens aqui.
A gente teve que cortar algumas porque tinham muitas imagens, muita né? história então, aí acontecendo. A gente cortou algumas aqui. Bom, Sérgio, parabéns aí pelo trabalho. Muito mais sucesso. Gratidão pela parceria, né, com a Obratec Projetos. E tamo junto, né? Precisando aí, a gente tá sempre aqui. Com certeza, Lúcio. E eu que agradeço, na verdade, não só o convite, mas a oportunidade de conseguir aí mostrar um pouco do nosso trabalho. Sim. Aprender um pouquinho com você também, porque o assunto aqui foi muito bom, foi maravilhoso. A conversa, a troca de informação, sim, que é realmente o que a gente leva de aprendizado, né? E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo espaço, parabéns pela equipe que você tem aqui. Sim. Em conjunto aí com a Obratec. Extremamente, um trabalho, sem dúvida alguma, extremamente valioso que você está prestando para o nosso mercado. Maravilha. Faz um briefing de todos os trabalhos que no Sérgio Matos Arquitetura vocês realizam, né? Se alguém estiver assistindo, precisando de algum tipo de trabalho que você realiza. E depois também você pode deixar os seus contatos aqui para quem estiver assistindo, se precisar entrar em contato. Legal, bacana. Bom, primeiro eu acho que a gente deu para ver um pouquinho, a gente gosta de abranger a arquitetura como um todo, né? Então, desde os projetos residenciais até os projetos comerciais, industriais. Não apareceu aqui, a gente acabou não abrindo, mas a gente tem um trabalho bem interessante em urbanismo, os projetos de loteamento, aprovações e desenvolvimentos urbanos. É bem interessante, tanto loteamentos residenciais como comerciais também. Um pouquinho do trabalho envolvido aí com a área de hospitality, né? Eu acabei não falando, mas depois da pós-graduação em administração de empresa lá no começo, eu fiz uma formação em hospitality, em hotelaria. Trabalha também o projeto como um todo. Muito, muito interessante. Assim como o shopping, o hotel também é uma célula, um organismo muito legal de se trabalhar. Sim. Bastante coisa de projetos corporativos, né, que a gente desenvolve. E esse processo todo de viabilidade, de fazer a arquitetura participar do negócio do cliente, né? Não só do projeto de arquitetura em si, mas entender, se especializar e poder contribuir com os diversos negócios aí que a gente pode ter oportunidade de trabalhar. E os contatos, endereço? O nosso endereço é na Avenida Independência, 1177, em Taubaté, bem facinho de chegar. O meu telefone é 012 981 11 6603. O Instagram é @arcsergiomatos. E estamos à disposição que qualquer de vocês precisar, mesmo o pessoal aí da área, né, que troca de informação, uma conversa como a gente está tendo aqui com o Lúcio, sempre muito interessante. A gente gosta bastante de fazer. Maravilha. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Mais um ManzaCast, super podcast aqui. Arquiteto Sérgio Matos. Grande arquiteto, diversos projetos. Só mais uma. Você tem ideia de quantos projetos você já fez aí ao longo da sua carreira? Bastante. Chuta. Bastante. Em números de projetos, em pastas de projetos, já tenho mais de 1000. Em metro quadrado, a gente está fazendo um apanhado geral aí. Estamos fazendo também um mapeamento, que é muito legal. Às vezes a gente... Porque uma coisa muito interessante, Lúcio, que estava parte daquela nossa conversa anterior aqui. Sim. Uma coisa vai se ligando à outra, né? Essa rede que é a nossa área de trabalho. Então, a gente usa muito de uma informação já trabalhada no terreno para um próximo projeto e assim por diante. Tudo é uma experiência, né? Sempre muito bem-vinda, né? A gente tem sempre as restrições aí, as confidencialidades com cada tipologia de projeto, com cada cliente. Mas, de uma forma geral, a gente vai adquirindo... know-how, né? O know-how daquela área, daquela região... o conhecimento da legislação, como eu falei. Então, isso a gente está preparando também para, em breve, aí, ter uma visão legal assim, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Show de bola. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pessoal, estava finalizando, voltei para mais uma aqui e foi muito bacana. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Um abraço e até a próxima.